Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor, eterno Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Observe que até aqui, aqueles homens morreram em um determinado tempo, o exército de Israel. Por quê? Segundo as suas desobediências, pessoal, trouxe a consequência de óbito, tanto físico como espiritual. E naquele período, Deus não pôde mandar o profeta de imediato para profetizar sobre aqueles ossos, sobre aquele exército, porque havia existência da carne. Mas quando a carne foi desaparecendo, foi descolando dos ossos, foi sumindo, quando não houve existência nenhuma da carne, tanto é que a Bíblia mostra que estava sequíssima, os ossos, sequíssimo. Aí sim Deus mandou o profeta para falar com aquele exército, para falar com os ossos deles. Observa que não tem ligação nenhuma entre o Senhor e a carne. Deus jamais irá se sujeitar a falar com a carne, sabendo que uma vez a carne jogou tudo para o alto. É ou não é verdade? Adão um dia deixou de andar no espírito e andou na carne. Olha só o que deu. Então, Deus mostrando mais uma vez que não tem intimidade com a carne, que Ele quer ter intimidade com quem tem espírito. Observa que é importante nós frisarmos e sair, homens, membros, obreiros, pastores, enfim, a todos que ouvem essa mensagem, que enquanto tiver um pouco da carne, Deus jamais irá falar com quem quer que seja. Ah, mas eu fico um pouco no espírito e um pouco na carne. Não, Deus quis a eliminação inteira da carne, a ponto de ficar sequíssimo. Então eu quero que todos ouçam esse áudio, como é importante você estar sequíssima, sequíssimo, sem existência da carne. É 1000 vezes você estar somente no osso e ouvir a voz de Deus, do que estar cheio da carne e não poder ter intimidade com Deus. Porque Deus não tem vínculo com a carne. E assim, por isso que muitas pessoas são pesadas para servir a Deus, são pesadas para obedecer, são indispostas para servir, fazem sacrifício para a própria vida, mas para as coisas de Deus aqui na terra, vive renunciando o que não é para renunciar. Renuncia a servir a Deus, mas não renuncia a própria vida para servir a Deus. Ou seja, pessoa que vive na carne faz de Deus o garçom que serve ela, mas ela mesma não quer ser servida, não quer ser servido. É assim que age a pessoa que está na existência da carne. Enquanto não houver a extinção da carne, a extirpação da carne, a carne sumir da vida do servo, do homem e da mulher de Deus, não haverá acordo, comunhão entre o Senhor e a criatura, pessoal. Por isso que ele sugere para que andemos no Espírito, não cumprindo a consciência da carne. Então ele sugere que nós venhamos andar no Espírito para ouvir mais a voz dele. Quem está na carne, pessoal, quem está na carne não consegue ouvir conselho, não consegue se sujeitar, não consegue
se render à voz do Espírito Santo, e muito menos se Deus usa o profeta. Se fosse antes, o profeta jamais iria conseguir falar, por isso que Deus deixou secar toda a carne. Você quer ouvir a voz de Deus? Deixa a carne secar, não alimente ela, faça com que ela seque. E depois disso, olha só o que aconteceu, pessoal. Deus mandou ele profetizar sobre os ossos. Então profetizei como o Senhor me ordenou. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que juntavam cada um ossos aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nascer sobre eles, e crescer carne, e estabelecer-se a pele sobre eles por cima. Observa que quando o profeta, quando eliminou a carne, Deus mandou o profeta ir lá no vale. Ainda mandou ele andar. Agora vai. Em outras palavras, profeta, eu não te mandei antes porque havia carne. Na carne eles não iam te ouvir. Então, agora que é a hora de você profetizar, porque eu permiti que a carne deles se secasse. E às vezes surgem situações na vida porque Deus quer que sua carne se seque. Pode ter certeza, se Deus permitiu aquele exército dele se secar, ele pode fazer com que aqueles que estão na carne venham se secar também, a ponto de não ficar nada da carne no mundo espiritual. É verdade, eliminação da carne para eu poder ouvir a voz de Deus, porque quem está na carne, ela renuncia à obra de Deus, ela renuncia à vontade do Eterno, ela renuncia à vontade de nosso Senhor, ela renuncia a ouvir a voz do Espírito Santo, mas ela não renuncia à própria vida para servi-lo e de todo o coração. Então, meu querido irmão, observa que quando não houve a participação da carne, quando começou a profecia a sair, ossos foram se juntando, ou seja, as coisas foram se organizando. Se as coisas estão desorganizadas na sua vida, se as coisas não estão indo bem, está a desordenança, né? Desordenança, a desorganização está grande na sua vida espiritual, é porque há a existência da carne. Mas, bispo, olha, graças a Deus até estava assim, mas tudo está se encaixando, ossos com os ossos, é porque os ossos ficaram secos e Deus está começando a profetizar. Pode ter certeza que quando não há participação da carne, então ossos vai se juntando aos seus próprios ossos. Então as coisas vai se encaixando. É assim, a carne só vai te fazer perecer, a carne só vai te fazer perder. Pense, medite, reflete, porque Deus é contigo, tá bom? E aonde quer que seja, aonde quer que esse áudio chegue, pessoal, tá bom? Que Deus possa iluminar vocês e para mais aprendizado, participe de uma de nossas reuniões. Igreja Aliança com o Espírito Santo, tá bom? Estamos no Brás, Rua Piratininga, 474, e assim todas as igrejas Aliança com o Espírito Santo. Um forte abraço e que Deus abençoe.